Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, vamos nos encaminhando aí para o final do conteúdo da nossa apostila. Então essa é a nossa 18ª aula. E aí vão ficar faltando duas para a gente encerrar todo o conteúdo da nossa apostila de instalações elétricas do Centro de Formação de Eletricistas, tá? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre os métodos de instalação e sobre a tabela de capacidade de condução de corrente. Por quê? Muita gente ainda tem dúvida nisso, tá? Então é importante que você saiba interpretar corretamente essas duas tabelas para fazer o dimensionamento também correto dos seus condutores aí da sua instalação elétrica. Bom, na página 49 da apostila tem um resumo da tabela extraído da NBR 5410 sobre os métodos de instalação. Bom, método de instalação número 7, referência B1. O que diz? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Quando ele fala de cabo isolado, pessoal, ele está falando desse tipo de cabo aqui, ó. Cabo isolado. Então, este cabo embutido em eletroduto dentro de alvenaria. Isso aqui é o método B1. Inclusive, é um dos mais utilizados no Brasil. Provavelmente na tua casa deva ser desse jeito, você que está me assistindo. Ou cabos unipolares. Quando ele se fala de cabo unipolar, quando ele cita unipolar, ele está falando deste cabo aqui, ó, que é um cabo que tem isolação e cobertura. Tá? Então, esse cabo embutido em eletroduto dentro de alvenaria. Ou este aqui é o método de instalação B1. Tá? É o método de instalação B1. Vamos ver o método de instalação B2. Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Agora, ele está falando desse tipo de cabo aqui, pessoal. Ó. Cabo multipolar embutido em eletroduto dentro de alvenaria. É o método B2, tá? E o método C? Vamos ver o método C. Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do cabo. Então, esse cabo aqui, ó, esse aqui, deixa eu colocar aqui para não confundir. Este cabo aqui não é citado no método C de instalação. Ele não é citado. É citado o cabo unipolar, que é esse aqui, com isolação e cobertura. E é citado o cabo multipolar. O que isso significa? Que no método C eu não posso colocar esse cabo. Tá? Então eu não posso pôr esse cabo num bandejamento, por exemplo, aberto ou perfurado, e deixar esse cabo. Porque não é citado aqui no método de instalação C. Tudo bem? Então, isso daí que eu falei para vocês são os métodos de instalação, B1, B2 e C. Por que eu só falei desses três? Porque foram esses três que eu deixei aqui na apostila, na página 50, sobre a capacidade de condução de corrente elétrica. Certo? E são os métodos mais utilizados no Brasil. Só tem esses métodos? Não, tem outros mais, que aí você pode consultar na norma. Aqui eu deixei os principais, para nós, eletricistas, é o que nós mais vamos utilizar. E é o que mais vai nos interessar, tá? Muito bem. Aí quando você vem para a página 50, tem duas tabelas. Qual tabela se refere a qual tipo de cabo? Então, a primeira tabela se refere a esse cabo aqui, ó. Capacidade de condução de corrente em amperes para cabos de cobre com isolação em PVC. Então aqui, ó, esse aqui é um cabo isolado, não é chamado de unipolar, ele é chamado de isolado. E ele é isolado em quê? PVC. Então é essa tabela de cima que você vai consultar. Pois aí, Ricardo, tem um monte de coluna. Então você vai ver, se ele tiver embutido em eletroduto, qual é o único método que você vai usar aqui? É o B1. Por quê? Porque o B2 fala de multipolar, não é o caso desse. E o método C eu não posso colocar esse cabo, então eu só vou consultar qual tabela. Nesse caso deste cabo, essa daqui. Tá? Beleza? Muito bem.
Aí depois, na parte de baixo, capacidade de condução de corrente em amperes para cabos de cobre com isolação em EPR ou XLPE. Essa tabela de baixo aqui, ó. Então esse cabo aqui é um cabo com isolação em HIPR e cobertura de PVC. Então você vai consultar a capacidade nessa tabela aqui. Então quando eu falar XLPE, EPR ou HIPR, todos os cabos são equivalentes. Eu posso usar um no lugar do outro que não tem problema nenhum. Tá? Muito bem. Aí vamos olhar, por exemplo, deixa eu ver aqui de quanto que é esse cabo aqui, para a gente fazer o exercício correto. Ó, esse daqui é um cabo de 16 milímetros. Esse aqui é um cabo de 16 milímetros. Esse aqui é um cabo isolado em PVC de 16 milímetros. Tá? Qual que é a capacidade de condução de corrente desse cabo? Bom, se ele tiver instalado no método B1, que é embutido em eletroduto em alvenaria, e ele tiver um sistema bifásico, um sistema de 2 condutores carregados, que pode ser fase-fase ou fase neutro, a capacidade de corrente desse cabo vai ser de 76 amperes. E se esse mesmo cabo, nessa mesma condição de instalação, estiver sendo utilizado num sistema trifásico, aí já altera o valor de corrente, já vai para 68 amperes. Então é assim que você consulta a tabela de capacidade de corrente, tá? Então, sistema bifásico, método B1, 76. E sistema trifásico, método de instalação B1, 68 amperes. Muito bem. Agora vamos olhar a capacidade de condução de corrente deste outro cabo aqui, que é um cabo unipolar, isolado em HIPR. Então eu não vou mais usar essa tabela, eu vou usar essa de baixo aqui. Vamos ver a seção desse cabo. Esse daqui é um cabo de 6 milímetros em HIPR, 6 milímetros. Bom, se ele tiver instalado no método B1, embutido em eletroduto, num sistema bifásico, fase-fase ou fase neutro, 2 condutores carregados, ele vai ter uma capacidade de corrente de 54 amperes. Esse aqui. Se ele tiver nessa mesma condição, método de instalação B1 e o sistema for trifásico, aí ele já vai para 48 amperes. Já muda. Bom, e se for esse cabo aqui agora, hein? E se for esse cabo aqui? Se for esse cabo. Bom, vamos considerar um exemplo aqui para efeito de cálculo, que a gente está trabalhando com os 3 condutores carregados. 3 condutores carregados. E o método de instalação vai ser o B2. Esse cabo aqui eu vou colocar dentro do eletroduto embutido na parede, método B2, e estou usando os 3 cabos. Tá? As 3 vias aqui eu estou alimentando com uma fase. Bom, qual que seria então a capacidade desse cabo? Vamos ver aqui primeiro qual que é a seção dele. Esse daqui é um cabo de 2,5. Então ele tem 3 vias de 2,5. Qual que é a capacidade? Vamos olhar aqui na tabela, método B2, 3 condutores carregados. Olha, a capacidade de condução de corrente desse cabo seria de 26 amperes. Deixa eu ver se eu vi certinho. Isso mesmo, 26 amperes. Tudo bem, pessoal? Então, é dessa forma que você interpreta essa tabela e que você usa os valores, tá? Então eu preciso ver qual é o método de instalação, preciso ver se meu sistema é bifásico ou se ele é trifásico, e preciso ver a isolação do cabo, além do tipo. Se ele é um cabo isolado, ele é um cabo unipolar ou ele é um cabo multipolar. Então isso aqui é um cabo isolado. Esse daqui é um cabo unipolar. E esse daqui é um cabo multipolar. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E aí restam apenas 2 aulas para a gente finalizar o conteúdo da nossa apostila. Eu encontro vocês na 19ª aula. Um abraço e até lá.